das pessoas que compõem essa mesa e que tem o tema, né, globalização, regionalização e o novo papel do Estado-nação. Então, começo com o doutor Amado Luiz Servo. Doutor em História pela Universidade de Estrasburgo, na França. Professor de Teoria das Relações Internacionais e Política Externa Brasileira nos cursos de pós-graduação em História e Relações Internacionais da Universidade de Brasília, do curso de pós-graduação de História da Universidade de Brasília. Tem uma produção na linha de Relações Internacionais muito importante, dos quais destacamos as seguintes obras: O Parlamento nas Relações Internacionais, As Relações Históricas Brasil e Itália, Encontro de Civilizações, e uma produção bastante significativa em artigos e capítulos de livros. Atualmente é vice-presidente mundial do Comitê Internacional de Ciências Históricas da Comissão de Relações Internacionais. O professor Dr. Paulo Visentini, aqui a meu lado, é professor de Relações Internacionais nos cursos de pós-graduação em História e Ciência Política na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Doutor em História pela USP. Escreveu, tem uma obra bastante especializada na linha de Relações Internacionais, das quais destacamos algumas obras que são bastante conhecidas do grande público, para didáticos, por exemplo, Da Guerra Fria à Crise, que está na 3ª edição. Relações Internacionais e Desenvolvimento. A Grande Crise, a Nova Desordem, Ordem Mundial. No momento, é professor visitante do Programa de Relações Internacionais na USP, no Núcleo de Relações Internacionais. E tem toda uma publicação, então, assim, bastante especializada. Então, hoje, nós podemos contar nesta mesa, né, com 3 especialistas em História das Relações Internacionais, né, e que representam bem essa produção no Brasil. Gostaria de apresentar agora o Dr. Clodoaldo Bueno. Ele é doutor em História pela USP, livre docente pela Unesp, é professor titular do Departamento de História, é professor do Programa de Mestrado e Doutorado de História de Assis, tem também uma publicação especializada em artigos e em livros, dos quais nós destacamos Política Externa Brasileira, em coautoria com o professor Amado Servo, História da Política Exterior Brasileira, também em coautoria com o professor Amado, e A República e Sua Política Exterior. E tem também uma publicação bastante significativa em artigos e capítulos de livros. Então, no nosso tema de hoje, globalização, regionalização e o novo papel do Estado-nação, nós vamos ter, então, com o Dr. Amado Luiz Servo, ele vai, então, analisar o seguinte tema: as relações internacionais nos anos 90, um período de transição. O professor Paulo Visentini vai, então, desenvolver o seguinte tema: o mundo pós-Guerra Fria, a nova desordem mundial.
E o professor Clodoaldo Bueno, Processos de Integração, Formação de Blocos e Relações Internacionais nos anos 90. Então, nós vamos, pela ordem, dar a palavra ao doutor Amado, certo? Depois, o Vicentini e, posteriormente, ao professor Clodoaldo. A mesa vai funcionar da seguinte forma. Após, então, a fala de cada um, né, nós, então, abriremos no segundo bloco um debate, enfim, a palavra fica aberta para que os presentes possam, então, apresentar questões e pedir esclarecimentos, enfim, discutir a respeito dos temas específicos e do assunto. Vamos ver se nós conseguimos. Então, com a palavra, doutora... Alô? Aqui? Já está ligado. Tá bom. Muito obrigado, professora Maria do Carmo. Fico muito feliz de estar aqui na universidade, na Unesp em Assis, onde tenho um grande amigo de muito tempo, o professor Clodoaldo Bueno, com o qual trabalho já há tantos anos. Me sinto, portanto, bastante em casa. Obrigado. Nós estamos, assim, um pouco nervosos, né, com medo de que vamos ficar novamente na escuridão. Então, eu vou procurar restringir um pouco a minha exposição, mesmo porque já nos atrasamos um pouquinho. Meu objetivo seria caracterizar a transição, né, das relações internacionais nos anos 90 e definir as tendências que já são bem perceptíveis. Não digo que nós temos já um parâmetro, uma nova ordem. Meu colega lá da extrema-direita, ele vai falar sobre esse tema, da ordem ou da desordem, mas, de qualquer forma, nós já identificamos, tendências bem claras das relações internacionais do período pós-Guerra Fria. Então, em primeiro lugar, eu vou colocar algumas considerações acerca dessa transição. A transição. O que seria uma mudança de ordem internacional? O que seria? Depois da Segunda Guerra Mundial, houve realmente uma mudança. Definiu-se com simplicidade, teoricamente, uma nova ordem, com base em princípios, o princípio das fronteiras ideológicas e das zonas de influência, e com base nesses dois princípios, as superpotências organizaram o mundo. Isso correspondia a uma realidade. Ao término desta ordem, com o fim da bipolaridade, a coisa não se passou da mesma forma, não é? Não percebemos princípios claros e não percebemos uma realidade bem definida em suas tendências. Portanto, o mundo parece à busca, de novas regras, de novos parâmetros para as relações internacionais. Essa mudança surpreendeu, sobretudo, a ciência política, os politólogos, a teoria das relações internacionais. Ficavam surpresos, porque ninguém previa uma mudança tão rápida, tão repentina e tão drástica. Tampouco é função, da ciência prever o futuro. A ciência tem por função elaborar categorias conceituais, que iluminem, que nos ajudem a compreender e não a profetizar. Mas aí, logo depois, do colapso, enfim, do socialismo, houve muita precipitação do lado dos cientistas políticos, em definir a nova ordem, uma desordem para alguns, como algo inteiramente novo e distinto. Na realidade, a literatura, ela hesita bastante, e nós poderíamos, portanto, com base nessas reflexões, investigações, caracterizar o período como um período de transição ainda, um período de transição, um período de busca, de princípios, de normas, de regras,
que articulem, de certa forma, os fatores